Vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 25 de outubro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kyiv. Os ucranianos conseguiram atingir uma base de Kadyrovitas em Kherson. Parece que mandaram uns 40 deles aí para prestar conta, e mais um monte de feridos, um excelente trabalho. E agora os russos estão com medo dos ucranianos atravessarem o Dnipro. A gente vai explicar por quê devido a esse ataque, e estão tendo que reforçar as posições na margem do Dnipro. Houve avanço ucraniano em Bakhmut, a gente falou ontem. O que a gente sabe agora é que foi muito mais significativo e resultou em muitas perdas para o grupo Wagner, que é quem está naquela região ali de Bakhmut, e também teve avanço ucraniano próximo a Svatov, fechando o cerco ou preparando-se para fechar o cerco em Svatov, o que mostra que os novos conscritos russos não estão fazendo muita diferença nessa guerra. Vamos ver esses assuntos em detalhe. Essas notícias foram sugeridas por William LF, Dragão Dourado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, neste momento existe alerta de drones em alguns lugares aqui na Ucrânia. Não são mísseis, são drones Shahed 136 lá do Irã. A gente não tem informação se isso vai ser alguma coisa crítica, pode não ser nada. Ontem, por exemplo, não foi nada, lembra? Ontem, quando a gente fez o vídeo de ontem, estava indicando que vários alertas de mísseis e drones e coisa e tal, mas no final das contas, o que tinha foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana, muito pouca coisa acabou caindo de fato e tendo alguma coisa, então pode ser que não seja nada demais isso daqui, né? Mas bom, vamos falar aqui então sobre como está a situação aqui em Kherson. Como a gente falou, houve uma base de TikTokers, né? O exército ucraniano lançou um ataque numa escola em que os TikTokers estavam baseados. Os TikTokers são os Kadyrovitas, é um exército feito na Chechênia por pessoal leal a Kadyrov, e são conhecidos como TikTokers porque, embora eles estejam nessa guerra, eles ficam sempre na retaguarda, eles nunca vão para frente de batalha, e a principal tarefa deles é atirar nos russos que tentam deserdar, né? O russo está lá na linha de frente, não aguenta mais a guerra, quero fugir. Aí ele vai voltar para a retaguarda, o Kadyrovita vai estar lá para matar ele, para não deixar ele sair da linha de frente, né? Então, e aí, nesse meio tempo, para dizer que eles estão fazendo alguma coisa, eles ficam dando tiro, fazendo videozinho no TikTok, dando tiro no mato, tiro no ar, como se eles estivessem realmente lutando, quando na verdade não estão fazendo nada, né? Enfim, 40 TikTokers foram prestar conta lá com o deus deles, e mais 60 foram feridos nesse ataque. Tem vídeo que mostra a retirada de alguns feridos debaixo dos escombros. Eu não vou mostrar o vídeo porque é meio gráfico, tem muitos deles feridos, com muito sangue e coisa e tal. O YouTube não gosta desse tipo de coisa, então eu não vou mostrar, mas isso aqui é um videozinho que mostra tirando eles dos escombros, né? E esse número de 40 mortos foi confirmado já pelos russos, tá? Os russos lançaram um comunicado dizendo que entre 30 e 40 Kadyrovitas foram atingidos nesse ataque. Essa aqui é a escola em que eles estavam, como ela ficou depois. Dá para ver que realmente o estrago foi grande, né? Aqui está o local exato onde é a coisa, na margem esquerda do Dnipro, numa região que não tem pontes, não tem cruzamentos diretos, ou seja, é alguma coisa. Aqui está Nova Kakhovka, se não me engano, é algum lugar por aqui, ó, Kairi, essa região aqui, ó, é aqui que foi atingido os Kadyrovitas, né? E repara uma coisa, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, mas repara como é que os ucranianos já têm acesso à margem direita do Dnipro em várias regiões aqui. O rio, nessa região, ele é muito largo, então é difícil fazer uma travessia, mas existem barcos capazes de fazer isso, né? Então uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco é justamente que os russos estão fortificando essa margem de cá do Dnipro com medo de um ataque ucraniano nesse sentido, né? Bom, tem algumas confirmações aqui de membros dos Kadyrovitas que foram mortos. Eu não conheço nenhum deles, mas enfim, eu tenho certeza que todos merecem. Aqui de novo o vídeo, um vídeo até um pouco maior, que mostra o pessoal saindo dos escombros aqui. Eu vou passar algumas coisas aqui, mas não dá, não posso. Dá para ver porque que eu não posso mostrar esse vídeo, realmente dá imagens
meio fortes deles lá, né? E aqui mais uma vez a escola, isso aqui é a escola antes antes da guerra, né? Os Kadirovitas começarem a usar ela. E aqui está a confirmação das fontes russas dizendo que 30 a 40 Kadirovitas acabaram morrendo e tem 60 feridos ali naquela região, né? E, como eu falei, parece que as tropas russas estão fortificando a margem leste ou margem esquerda do Dnipro, o que significa que os russos acabaram tendo que tirar tropas de outros lugares para guarnecer essa região aqui. Ou seja, como a gente falou para vocês, essa área aqui, os ucranianos já estão aqui nessa margem direita do Dnipro, e é lógico, o rio aqui é muito grande, na verdade é uma represa aqui, mas é perfeitamente possível você fazer barcaças aqui, fazer uma cabeça de ponte do lado de cá. Se é isso que os ucranianos estão pretendendo ou não, a gente não sabe. Eu acho que muito mais prioritário para eles é liberar essa área aqui, mas é uma possibilidade também, e de qualquer forma o que a gente sabe é que os russos estão colocando fortificações do lado de cá para esse tipo de situação, o que indica que deve ter alguma lógica esse eventual ataque, né? Outra coisa que aconteceu também em Kherson foi que foi derrubado um helicóptero russo também ontem durante os ataques ucranianos. Lembrando que, como eu já falei para vocês, essa linha de frente aqui não está sendo atualizada, a gente tem muito pouca informação. A gente sabe que os ucranianos estão avançando nessa região, já estariam muito próximos aqui a Milov, mas a gente não tem esses detalhes ainda, então por hora vamos partir só disso daqui, né? Bom, está sendo reportado um grande incêndio numa mina de carvão na região de Luhansk, né? Luhansk é bem aqui, nessa região aqui, e próximo, né, à cidade de Luhansk, onde está esse incêndio muito grande, é uma mina de carvão, e se esse incêndio for na mina em si, isso é muito preocupante, porque minas de carvão, quando começam a queimar, geralmente levam séculos para acabar de queimar, até queimar todo o carvão que tem naquela mina, vai ficar gerando fumaça poluidora por muito tempo, né? A gente não sabe se isso daqui foi um ataque, foi um acidente, foi um ataque dos próprios russos, a gente não sabe o que aconteceu, mas o que a gente sabe é que seria, no local da mina de carvão, né? Não é necessariamente na mina, tá vendo? Na mina ela tem uma unidade de processamento de carvão, certamente tem algum estoque de carvão em algum lugar. É possível que tenha sido um incêndio nessas partes de fora da mina. Se for isso, menos mal, o incêndio não vai durar muito tempo. Agora, se for realmente um incêndio na mina de carvão, é mais uma destruição causada pelos russos aí que vai ser irreparável, vai levar séculos para isso ser debelado, né? Bom, em Melitopol teve um carro que explodiu próximo a colaboradores russos, né? Um canal ZATV, que era um canal russo colocado lá em Melitopol. Melitopol é essa cidade aqui em Zaporizhia. É uma cidade muito importante, né? Como eu já expliquei para vocês, certamente em algum momento dessa guerra a gente vai ver um ataque ucraniano tentando tomar Melitopol aqui, porque isso daqui interromperia as rotas de suprimento entre Donbás e a Crimeia e o sul da Ucrânia. Então isso é algo que a gente espera ver em algum tempo, mas por hora o que tem muito ali em Melitopol é justamente a ação dos partisãos, né, das pessoas que são moradores, são civis, não são militares, mas que são contra a presença russa e daí fazem esse tipo de ataque, né? Então foi um carro-bomba, o carro estacionado aqui explodiu próximo a esse prédio e, segundo informações, existem pessoas feridas. Não há informação de mortos, mas tem pessoas feridas. Excelente trabalho, né? Outra informação que a gente tem é a questão do grupo Wagner em Bakhmut. Segundo estão dizendo aqui, a gente falou ontem sobre a questão do cruzamento do Putin, que os ucranianos conseguiram reverter o ganho dos russos aqui em Bakhmut por várias e várias... os russos levaram 4 meses para conseguir esse cruzamento aqui, e falavam sempre que quando conseguir esse cruzamento, agora vai deslanchar, vamos tomar Bakhmut, vamos tomar o resto do Donetsk, e o fato é que não conseguiram, os ucranianos já tomaram de volta, mas parece, segundo estão dizendo aqui, a coisa é muito pior do que simplesmente os ucranianos retomarem aquele cruzamento. Parece que as forças ucranianas
atraíram os russos numa armadilha por um período de semanas e então eliminaram eles em uma matéria de horas. Bakhmut foi uma grande armadilha e simplesmente se fechou sobre os russos, né? O rapaz aqui está dizendo, olha, o Wagner foi totalmente destruído em Bakhmut, né? Totalmente destrinchado em Bakhmut. Eu gostaria de poder postar vídeos dos mortos sem ser banido do Twitter, né? E dizendo que teria imagens muito críticas disso daí. A gente não tem essa informação ainda de maneira oficial. Na verdade, como vocês podem ver no mapa aqui, os ucranianos ainda nem reconhecem de fato essa ofensiva ucraniana aqui na região de Bakhmut, que teria liberado boa parte disso daqui, mas as indicações são muito grandes que isso de fato gerou um prejuízo muito grande para o grupo Wagner. Muitos guerrilheiros lá foram afetados com isso, e a gente vai ver que tem uma outra indicação disso mais adiante. Bom, também lá próximo a Svatov, aqui já na parte norte, aqui, nordeste, né? Como a gente explicou para vocês, Svatov, essa cidade aqui, certamente é o grande alvo dos ucranianos. Aqui essa Kremina e Svatov são os grandes alvos dos ucranianos aqui, e evidentemente a primeira coisa que eles têm que fazer é tomar essa estrada, a P-66, né? E existe um movimento deles em direção a essa cidade aqui de Kranoyarsk, mas hoje a gente teve a informação de que eles tomaram aqui, ó, Karmizivka e outras cidades aqui do lado, né? Essa daqui é a informação de que eles já estão naquela região, e Novozadov também na região de Donetsk. E aqui tem um outro mapa feito aqui pelo Tendar, mostrando esse avanço aqui ucraniano, lembrando que eles também já estão aqui próximo, né, como eu disse, de Krasnoyarsk, e agora estão avançando por aqui também, tudo isso próximo da estrada que liga Svatov com Kremina, sendo que aqui na região de Krasnoyarsk os ucranianos já tomaram a estrada, ou seja, já interromperam essa comunicação entre as duas cidades russas, né? Ou seja, a frente ucraniana está avançando nessa região, embora os russos tenham reforçado muito aqui. Os ucranianos certamente fizeram uma pausa para recompor suas defesas, recompor suas tropas, né, estabelecer as linhas de suprimentos e logística e coisa e tal. Já retomaram o avanço aqui há algumas semanas, e a grande questão era essa, né, o quanto esses novos conscritos vão afetar esse avanço ucraniano. A gente sabe que vai afetar alguma coisa, por mais que sejam mal treinados, que estejam mal equipados, você ter mais gente certamente é melhor do que não ter ninguém lá para os russos, né? Pelo menos no curto prazo. No longo prazo é outra história, mas no curto prazo ter mais gente ali sempre ajuda na batalha. A questão é o quanto isso ajudaria, e aparentemente não está fazendo muita diferença não. Os ucranianos estão avançando com relativa facilidade aqui próximo a Svatov, preparando o caldeirão aqui de Svatov para tomar a cidade mais adiante, né? Ontem teve mais uma live do Arestovich, que tem algumas informações interessantes aqui. A situação de Svatov, o que ele fala é basicamente o que a gente falou aqui. Ele acrescenta que houve uma tentativa russa de avançar em direção a Spirne, mas sem sucesso. E também complementa que os ucranianos empurraram os russos de volta uns 2 quilômetros na região de Bakhmut, e os russos tiveram muitas perdas, em torno de 500 por dia, ou seja, o equivalente de um BTG por dia que eles estão perdendo na região de Bakhmut, ali, que é o pessoal do Wagner, né? E ele fala que sobre a situação de Kherson, a gente falou sobre isso ontem também, que na verdade os russos não estão planejando abandonar a cidade, apenas tirar os civis para liberar o tráfico de barcaças só para os militares. Ele fala sobre aquele negócio, né? Os russos ficam trocando de ameaça, né? Ameaçaram explodir a represa de Nova Kakhovka, agora a ameaça é bomba suja. A represa de Nova Kakhovka não gerou o impacto que eles queriam, agora estão ameaçando a bomba suja. E segundo o Arestovich, ele acredita que isso é mais uma tentativa dos russos de congelar a guerra durante o inverno. Ele está dizendo o seguinte: por que todas essas ameaças russas, né, essa chantagem russa? É porque eles querem forçar a Ucrânia a negociar. E o que vai acontecer
nas próximas semanas vai ser um grande desafio que vai acontecer na Ucrânia, que vai ser uma oferta de cessar-fogo da Rússia. A Rússia vai oferecer o cessar-fogo para a Ucrânia na frente de vários países ali do Ocidente, e a questão toda é que certamente vai haver uma pressão para a Ucrânia aceitar esse cessar-fogo, e a gente sabe que isso é terrível, a Ucrânia não pode aceitar esse tipo de coisa. A grande questão é quão grande será a pressão dos países ocidentais para a Ucrânia aceitar esse cessar-fogo. Isso que nós vamos descobrir, né? Porque o que está acontecendo, é lógico, a Rússia está desesperada, sabe que se não fizer alguma coisa agora, a Ucrânia vai retomar os territórios todos, e o que eles estão querendo é justamente congelar a linha de frente, pelo menos pelo inverno, porque daí é tempo deles prepararem as tropas um pouco melhor, reforçarem a defesa um pouco melhor, e aí depois seria muito mais difícil para a Ucrânia avançar ano que vem, né? Houve um escândalo de corrupção lá na Ucrânia de uma empresa chamada Motorish, que fabrica motores de helicópteros, e descobriu-se que a Rússia estava comprando motores de helicóptero fabricados na Ucrânia através de uma empresa de fachada no Cazaquistão, né? Então, através do Cazaquistão, a empresa comprava da Ucrânia e depois vendia para a Rússia, e os helicópteros russos que estão sendo usados na guerra estão usando esses motores fabricados na Ucrânia. Então foi um grande escândalo isso daqui, o dono da empresa já está preso, né? E por fim ele fala que o Rishi Sunak foi confirmado como primeiro-ministro. A gente falou ontem que era muito certo ele ser o primeiro-ministro, né? Já foi confirmado hoje. E ele é pró-Ucrânia, então já garantiu que pretende até aumentar a ajuda do Reino Unido à Ucrânia. Uma excelente notícia isso, né? O pessoal do Instituto para Estudo da Guerra também bate na tecla sobre a questão da bomba suja, né, que eles estão alegando que a Ucrânia iria fazer e coisa e tal. E lembra que isso daí é justamente alguma coisa que é ameaça. A Rússia não teria interesse em fazer isso. Se a Rússia explodir essa bomba, o que vai acontecer? Vai ser uma tragédia, lógico, mas isso não vai ajudar a posição da Rússia em nada, porque é aí que os ucranianos vão querer mesmo avançar contra as áreas ocupadas russas, né? Os russos estão fazendo isso justamente para tentar uma negociação. Eles querem aproveitar o G20, que vai acontecer entre os dias 14 e 15 de novembro, em que vão estar todos os países ocidentais e inclusive o Putin. Então ele quer forçar uma negociação para concluir no G20 de talvez um cessar-fogo na Ucrânia, né? Vamos esperar que isso não dê certo, que isso não avance. Eu acho que os ucranianos não vão aceitar isso de forma alguma, né? Mas, como eu disse, vai depender do quanto que for pressionado os líderes ocidentais, né? E outra coisa interessante que ele fala aqui é que o Prigozhin continua a ganhar poder e está praticamente fazendo uma estrutura militar paralela às Forças Armadas russas, né? A gente falou sobre isso, né? O grupo do Wagner, ele é o único que está conseguindo avançar alguma coisa na Ucrânia, ou pelo menos estava aqui na região de Bakhmut. Ele é o responsável por aqui, a base deles é aqui em Popasna, e estavam conseguindo avançar aqui em Bakhmut. Agora sofreu um revés grande, mas parece que o Prigozhin está justamente nessa vibe de fazer concorrência com o próprio exército russo, né? Isso, lógico, para os ucranianos é excelente, porque justamente essa divisão entre eles vai causar mais problemas, né? O Prigozhin tem uma vantagem única dentro da estrutura estatal russa, porque ele não está ligado, ele não está definido pela legislação russa. Então ele pode, por exemplo, promover cabos e soldados e generais e capitães. Ele pode fazer isso automaticamente conforme ele queira, ao contrário do exército russo, que tem uma série de regras para promoção e coisa e tal. Então, no final das contas, eles acabam sendo muito mais ágeis que o exército russo, né? Mas, como a gente viu, isso nem sempre resulta em coisa positiva, né? Por exemplo, agora eles sofreram uma derrota muito séria ali em Bakhmut. Vamos falar mais sobre Bakhmut ainda mais adiante. Bom, o pessoal está falando agora que a ameaça para a represa de Nova Kakhovka parece que foi descartada. Os russos não teriam minado de fato, ou seja, o pessoal substituiu a ameaça. Antes a ameaça era explodir a represa de Nova Kakhovka, agora a ameaça é a bomba suja. De novo, aquilo que eu falei para vocês,
os ucranianos não teriam nenhum motivo para explodir uma bomba suja em território ucraniano. A única pessoa, o único grupo que teria interesse nisso é a Rússia. Então, e a gente sabe, a gente vê que a Ucrânia está avançando, está conseguindo ganhar terreno. Por que que eles fariam um negócio do tipo cagalhar no tabuleiro de xadrez, né? Aquele negócio do pombo enxadrista lá, que quando começa a perder o negócio, joga as peças tudo pro lado e faz cocô no tabuleiro e coisa e tal. Enfim, quem tem interesse nisso é a Rússia, que está perdendo espaço, né? Esse tipo aqui é o tipo de notícia plantada pelos russos. O que está dizendo essa notícia? Ah, não, que os russos estão ameaçando usar uma bomba suja. E por que que os russos, por que que essa revista está trabalhando para os russos? Ou está trabalhando porque tem afinidade ideológica, ou os russos estão pagando alguma coisa. O ponto principal é, os russos estão veladamente ameaçando explodir uma bomba suja na Ucrânia, e isso faz parte, como eu expliquei, da estratégia deles para tentar forçar um cessar-fogo, uma trégua, pelo menos durante o inverno desse ano, né? Mais um caso de jornal fazendo propaganda russa, dizendo que a Rússia está ameaçando jogar uma bomba suja. Muito pouco provável os russos usarem a bomba suja por aquele motivo que eu falei para vocês. Bomba nuclear, inclusive bomba suja, ela só serve como ameaça. Não serve da prática, você usar ela como estratégia real, acaba prejudicando muito mais os russos do que qualquer outra coisa. Então, eles não vão usar isso, mas vão ficar ameaçando o uso desse tipo de coisa, né? E o que é uma bomba suja? Para quem não sabe, é uma bomba que a explosão dela não é nuclear. Você bota material nuclear, urânio, plutônio, elementos radioativos, mas bota dinamite ou um outro explosivo qualquer. Então o que explode a bomba é o dinamite, não é a explosão nuclear. Só que essa explosão espalha material radioativo para uma área enorme. E isso pode simplesmente tornar inviável uma área enorme da Ucrânia, como aconteceu lá com Chernobyl, que até hoje tem uma grande área ali no norte da Ucrânia e no sul de Belarus, que não pode nem ser adentrada, você não pode entrar lá, porque é uma zona de exclusão, porque é muito radioativo aquela região, né? Então, tal como Nova Kakhovka, a bomba suja é só uma ameaça que não vai se concretizar dos russos. A questão toda é o quão efetiva será essa ameaça. O quanto os países ocidentais vão pressionar a Ucrânia para um acordo de paz antes do G20, agora no dia 14 e 15 de novembro, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Bom, em Briansk, lá na Rússia, partisãos colocaram uma bomba sobre o trilho de um trem ali na região, provavelmente um trem da Rússia para Belarus. Não se sabe que tipo de trem. O fato é que a explosão da bomba danificou o trilho quando o trem estava passando, o que vai dificultar consertar isso daí. Não dificulta muito, tá, gente? É o que eu falo para vocês, atingir infraestrutura de ferrovia é muito rápido de consertar esse tipo de coisa. Certamente atrapalha um pouco o fato do trem estar ali no momento que explodiu, porque primeiro eles vão ter que tirar o trem para consertar o trilho, e isso pode dar dor de cabeça, porque o trilho certamente está fraco agora, arrisca descarrilhar o trem, o que daria mais trabalho ainda para resolver. Mas, de qualquer forma, é bom saber que tem também o trabalho partisão dentro da Rússia, né? Já dos novos mobilizados que foram destacados para Luhansk, a gente falou, eles estão fazendo muito pouca diferença, e talvez uma das coisas que contribua para isso é o fato de que a maioria está se recusando a ir para a frente de batalha. Então eles tiveram uma derrota muito feia próxima a Lima, e descobriram que o seu próprio lado roubou seus equipamentos, ou seja, os próprios soldados russos roubaram os equipamentos dos novatos russos que foram para a linha de frente. Então eles foram colocados numa prisão, e tem um vídeo deles reclamando e coisa e tal. É aquele ataque em Torsk que a gente mencionou alguns dias atrás, né? Que em determinado momento os russos, para evitar um ataque ucraniano a Crimea, ficaram tentando retomar essas regiões aqui, essa margem esquerda do Zerebrets, né, que é esse riozinho aqui. Então, chegaram a tomar algumas cidades aqui, mas foram cercados pelos ucranianos, sofreram muito, muitos novatos morreram nessa tentativa de segurar a linha de frente ali. E com isso, esse pessoal descobriu que os equipamentos deles que ficaram na base foram roubados, e aí, ou seja, eles não querem lutar mais, né? Não aceitaram lutar e foram colocados numa cadeia
Tem um vídeo que está rolando aí, eu não vou tocar o vídeo porque tem algumas imagens que são, digamos, perturbadoras ali, mas é a prisão que eles estão sendo mantidos lá em Luhansk. Os próprios russos estão presos por conta de estarem se recusando a lutar. Faz todo sentido, melhor preso vivo do que na linha de frente morto, né? Isso mostra um dos desafios dos soldados russos, né, do exército russo nessa guerra, né? E o Prigozhin, ele, como a gente falou ali, o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra está falando que ele está cada vez mais relevante dentro da estrutura militar ali, está tomando cada vez mais a liderança dessa ofensiva, mas, ao mesmo tempo, ele fez agora uma carta lá no Telegram dele, reclamando que o Ministério da Defesa russo confia demais no grupo Wagner e não está dando ao grupo mercenário dinheiro suficiente e recursos para atingir a sua missão no conflito. O que aconteceu é que, pois é, o grupo Wagner recebeu um chute na bunda em Bakhmut. E aí ficou feio agora, né? Ele estava se colocando como bambambam da parada. Não, o grupo Wagner é o único grupo que está avançando nessa guerra e o exército russo deveria obedecer ao Wagner e coisa e tal. E aí agora tomaram um chute na bunda em Bakhmut, tá todo mundo dolorido ali, e daí agora ele veio com não, porque o ministério tá confiando demais no Wagner, não tá dando dinheiro suficiente e coisa e tal. A coisa não tá boa lá não, hein? O grupo Wagner, que era o único que estava conseguindo avançar, agora não está avançando mais, e começa mais uma vez a briga entre as várias facções ali do exército russo, né? Como se não bastasse isso, o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que é aquele prisioneiro de guerra que estava lá na origem da formação da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, coisa e tal, a gente já falou sobre ele várias vezes, ele decidiu criar uma força voluntária dele. Então ele está criando uma unidade voluntária, está recrutando voluntários para lutar sob o comando dele nessa guerra na Ucrânia. Está cada vez mais divertido, ninguém consegue avançar, todo mundo culpa o outro, e a sugestão que eles têm é criar mais divisão ainda. Excelente. O próprio Kadyrov, que é mais uma dessas forças que está aí nessa história toda, que botou os soldados deles ali, embora o Kadyrov seja leal ao Putin e faça uma tarefa muito bem definida ali, que é não deixar os soldados russos recuarem, ele está reclamando, certamente já com dolorido da base Kadyrovita, que foi atingida aí nessa madrugada. Ele está falando sobre que a gente não está conseguindo avançar na Ucrânia. Isso aqui é só parte do discurso dele, tá? No discurso ele fala também que a gente não está conseguindo avançar na Ucrânia, então talvez o melhor seja justamente destruir a Ucrânia inteira. Se não vai ficar com a gente, não vai ficar com ninguém e coisa e tal. Esse é o discurso do Kadyrov, e não duvide, é o discurso de muito russo também, né? Bom, um outro problema que está acontecendo é a exportação de grãos, né? Vocês lembram, foi feito um acordo entre a Rússia, a Turquia e a Ucrânia para permitir um corredor de grãos, e vem funcionando muito bem, a Ucrânia está conseguindo exportar os seus grãos, só que o Kiev está acusando os russos de demorar de forma deliberada mais de 165 navios de carga que estão indo para os portos ucranianos para recolherem grãos, né? Os russos não estão deixando os navios passarem, alegando coisas burocráticas, mas que no final das contas querem realmente impedir que a Ucrânia use o acordo que foi feito antes, né? E daí os russos, para, digamos, contra-atacar essa reclamação ucraniana, disseram que, o acordo é que os grãos iriam para países pobres e que os grãos que estão saindo não estão indo para países que sejam os mais pobres do mundo. Ou seja, o que está acontecendo aqui é mais um passo da Rússia tentando pressionar por um acordo de paz, por um cessar-fogo. Mais uma coisa que eles estão enchendo o saco ali para tentar conseguir esse acordo de paz, né? Bom, outra notícia, o presidente da Alemanha, o Steinmeier, chegou em Kiev hoje. Ele viria na semana passada, mas daí teve aquele ataque mais pesado de drones e mísseis em Kiev, ele acabou adiando. Veio hoje, na verdade, está neste momento na Ucrânia, então foi uma surpresa, uma visita surpresa, né? Certamente foi lá para reforçar o apoio da Alemanha à Ucrânia, inclusive está sendo protegido pelos sistemas
Isis-T, né, que são os sistemas antiaéreos alemães que estão agora sendo usados em Kiev, né? Existe uma preocupação com relação às eleições de midterm nos Estados Unidos, né, porque os democratas estão tentando colar nos republicanos a posição de favoráveis à Rússia. E, embora existam sim alguns republicanos que estão com essa ideia de não mandar dinheiro mais para a Ucrânia, né, sem estudar, né, sem avaliar com calma, particularmente esse Kevin McCarthy, que corre o risco de ser o novo presidente da Câmara americana, embora existam algumas pessoas com essa posição mais pró-Rússia, isso ainda é uma minoria mesmo no Partido Republicano. Então, o que o artigo aqui fala é que, no final das contas, tá vendo? O Kevin McCarthy está falando que o Partido Republicano não vai mais escrever cheques em branco para a Ucrânia. Vai querer saber onde é que o dinheiro está sendo gasto e coisa e tal, é mais um monte de coisa. Mas, no final das contas, o que a gente sabe embora tenham esses republicanos que sejam mais favoráveis à Rússia, a maior parte dos republicanos vai continuar sendo favorável à Ucrânia, o que significa que mesmo uma maioria republicana no Congresso e no Senado americanos não vai mudar a posição americana com relação a essa guerra. Na verdade, o que está acontecendo é que os democratas estão tentando colocar isso, estão tentando forçar a barra para dizer que, olha só, se o republicano ganhar a eleição de midterm, a ajuda à Ucrânia vai diminuir, coisa e tal, porque justamente o povo americano quer ajudar a Ucrânia. O povo americano não quer políticos pró-Rússia. Outra boa notícia vinda dos americanos, aqui eles estão pensando em fornecer um outro sistema de defesa aérea que seria viável contra os drones iranianos lá na Ucrânia, né? A União Europeia decidiu alocar 18 bilhões de euros para ajuda ucraniana ao longo do ano que vem, então isso daqui também vai ser 1,5 bilhão de euros por mês, não apenas para esforços militares, mas também humanitários e de reconstrução. Excelente notícia. Outra coisa, o Zelensky falou para Israel que o Putin vai ajudar o Irã para fazer a bomba atômica em troca dos drones. É aquilo que eu falei para vocês já há algum tempo atrás, né? O que o Irã está ganhando nessa história? Porque, veja, para o Irã fornecer os drones para os russos, eles só perdem. Eles ficam com menos armamentos, a Rússia vai perder a guerra de qualquer forma, eles sabem que não vai ter nenhuma vantagem ali da Rússia ganhar essa guerra. Mais do que isso, eles podem sofrer mais sanções do Ocidente ainda, podem ter mais problemas ainda. A posição oficial do Irã, inclusive, é que ele não aprova o uso dos drones na Ucrânia, né? E vai fazer alguma coisa para evitar o uso dos drones na Ucrânia. Mas isso aqui é a posição oficial. Na prática, a gente sabe que os drones estão indo com muita facilidade para a Rússia. E a grande questão que eu falei na época, e o Zelensky está falando agora para Israel, é isso, olha só. O que a Rússia está pagando para o Irã em troca desses drones? É óbvio que fornecer informações, fornecer mecanismos, fornecer procedimentos, talvez nem fornecer a bomba atômica em si, talvez até fornecer a bomba atômica, mas talvez meramente ensinar os caras a fazerem já seria algo extremamente valioso para os iranianos que estão querendo fazer uma bomba atômica e algo que os russos sabem fazer, né? Então é muito preocupante isso daqui. Eu também acho que Israel devia se preocupar mais com essa situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.